Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Então, hoje já é a nossa aula 23 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Eu vou fazer a prece agora, a gente iniciar. Então, vou abrir aqui de forma aleatória o Evangelho. Saiu no capítulo 14, Instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Não tendes fé? Qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então vamos nos conectar uns aos outros com essa energia do amor do nosso Mestre Jesus, que Ele nos abençoe e nos proteja. Vamos mentalizar essa energia, a imagem do nosso Mestre Jesus, com as mãos estendidas sobre nós, derramando todo o teu amor e a tua proteção. Que essa energia nos envolva em todo o ser, que essa energia seja espalhada em todo o nosso lar, em todas as pessoas que aqui estão e que também não puderam estar aqui agora. Que cada um receba essa energia do amor. Que possamos estar protegidos, abençoados, iluminados, que possamos estar abertos ao conhecimento. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje nós vamos dando continuidade à nossa programação ao capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Com os itens fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. E na parte do livro dos médios, capítulos 11, da sematologia e da tipologia. Linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. E eu recebi a intuição, eu estou lendo esse livro aqui, que é o livro Consciência Emergente, de José Lázaro, e tem um capítulo dele chamado Saúde Emocional dos Médiuns, que eu fui intuída para colocar aqui. Eu achei assim bem conveniente colocar aqui, e bem legal o que o autor coloca. Então, eu peguei uma parte desse livro também para nós estarmos trabalhando aqui hoje. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Aí tem essa fotinha, né? O cara dando esmola e fazendo uma selfie para poder mostrar que ele é bonzinho. Então, quando nós formos ajudar qualquer pessoa, que nós possamos fazer apenas com a vontade do coração, com o amor e com a simplicidade, para que realmente faça sentido essa caridade, né? Muitas das vezes as pessoas usam a caridade para aparecer na mídia, para parecer bonzinho, até mesmo às vezes para pertencer a algum grupo. Mas no fundo,
ele faz a caridade de fora, né? Não é de dentro para fora, é apenas para mostrar. E essa caridade vai ajudar, com certeza. Se a pessoa for lá fazer uma sopa ou ajudar uma pessoa na rua, com certeza vai ajudar. Mas não é aquela ajuda que você realmente né? Então, assim, a gente tem que fazer sem esperar recompensa, fazer apenas por amor. E não ficar, será que se eu fizer isso, Deus vai me dar o quê em troca? Né? Toma lá, dá cá? Então, não é assim que funciona. Então, nós temos que desapegar, fazer simplesmente por amor. Aqui é o São Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu trouxe uma frase aqui desse livro que eu falei, que vamos trabalhar um pouquinho dele ao final. Ele coloca assim: aliás, permitam-me um alerta. Irmãos, que mourejam no corpo, toda a caridade material é útil e bem-vinda, mas cuidado para que as necessidades materiais não se tornem um elefante branco. Então, algumas instituições se preocupam muito e às vezes, né, dá aquele monte de coisa e fazer. Então, agora, por exemplo, na época do Covid, o que pode fazer? Juntar os médiums, juntar a equipe, fazer vibrações, fazer atendimentos, né? Mas tudo de forma online hoje. E esse elefante branco aqui é que às vezes cria-se uma estrutura enorme para poder atender, mas não trabalha o íntimo das pessoas. As pessoas vão lá, fez o trabalho, vai embora para casa e não tratou nada aqui dentro. Ó. E se as pessoas soubessem da importância que é esse trabalho comunitário, o benefício que tem. Então, por exemplo, quando nós estávamos estudando sobre os fluidos essa semana, e aí foi comentado, né, que quando faz, por exemplo, aquela sopa que alguns centros espíritas costumam fazer, que ali existe uma grande manipulação de fluidos benéficos que curam de dentro para fora aquelas pessoas que precisam. Então, não é apenas uma sopa que vai só os ingredientes materiais, mas ali tem que os trabalhadores daquela casa têm que ter consciência da importância daquele trabalho, que quando eles têm que se preparar intimamente para fazer aquele trabalho. Né? Então, por quê? Porque ao estarem ali fazendo com amor, colocando o que eles têm de melhor ali, tudo vai entrar como ingrediente. Então, nós temos que prestar muita atenção sempre que formos fazer qualquer caridade, ir realmente com o coração aberto, tirar aquele tempo realmente para estar ali presente mesmo, não estar ali presente olhando no celular o tempo inteiro, não se conectando com aquele trabalho. Então, fica aí uma dica, né, para vocês atentarem. Fazer o bem sem ostentação. Aqui nessa figurinha coloca assim: a caridade deve ser anônima, do contrário, é vaidade. A grande mérito, ainda mais meritório, é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer só um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem.
Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Aqui, eles contam uma história do evangelho aqui. Ele conta a história de uma mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge alegria naqueles rostos emagrecidos, e que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado e meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, quando lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é o nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão sigelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Então, ele conta essa história dessa mulher sem nome, que era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa e saía para ajudar, sem em nome de nada, não era em nome de nenhuma igreja, simplesmente fazia por amor. E é isso que vem, né, pregar o evangelho, você simplesmente trabalhar em prol daqueles que precisam. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Gasofilácio é um cofre, um lugar no templo onde eles guardavam e recolhiam as oferendas, né? A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe traz, o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, a gente não pode doar, se você vai doar alguma coisa, não é por ostentação, né? E sim, você tem que doar aquilo que, então, quando você, eu estou com um monte de roupa aqui que eu nem estou usando, eu vou doar. É bom? É bom.
mas você está doando aquilo que está sobrando. Então, aqui ele fala da gente talvez abrir mão, né, das coisas que a pessoa realmente está precisando. É algo que você usa? É, mas às vezes aquela pessoa está precisando mais que você. Então, seria nesse sentido. Convidar os pobres e os expropriados para dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que vos receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem esses meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. São Lucas. Então aqui ele convida a nós termos esse olhar para organizar. A gente não organiza um jantar para os amigos e um jantar para as pessoas? Por que não juntar esses amigos e organizar um jantar, um lanche para, né, essas crianças, essas pessoas mais necessitadas? Então, isso é necessário estar olhando, fazer esse tipo de ação também. Aqui diz assim: há desastres particulares que passam despercebidos, infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe agir sem esperar que peçam assistência. Então, aqui são exemplos de pessoas que doam por amor. Então, um colo que você dá a um idoso, né? Fazer visitas aos hospitais, levando um pouco de alegria. A Madre Teresa, um exemplo de mulher e de caridade, com total desprendimento. E aí, uma sopa, né? O calor humano é onde eu disse, as pessoas não têm noção do quanto a espiritualidade atua em tudo que é possível. Então, se as pessoas se reunirem para fazer um sopão, a espiritualidade vai estar ali acompanhando, intuindo para que as pessoas doem e tenham aquele compromisso, aquela disciplina de cuidar primeiro de dentro para poder estar ali fazendo aquele trabalho. Porque dessa forma a ajuda vai ser muito mais eficaz. E agora passamos para os livros dos médiuns, capítulo 11, da sematologia e da tipologia. Sematologia seria a transmissão do pensamento dos espíritos por meio de sinais, tais como os golpes vibrados e o movimento dos objetos. E tipologia é a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas ou batidas curtas feitas em algum material rígido, usualmente madeira, produzindo ruídos. Trata-se, pois, de uma forma da sematologia. Linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que ofereciam esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância. A arte, tudo se reduzindo nas comunicações. A resposta monossilábica, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoando, como já dissemos. Então, nós já vimos isso em capítulos anteriores, né? Que antigamente, para poder chamar a atenção, eles precisavam de que as pessoas olhassem para aquilo. E uma forma era através dos fenômenos, desses fenômenos das pancadas. Então, eles pensam numa época que eles nem acreditavam que tinham espíritos. E aí, de repente, tinha que ser algo que viesse com uma certa animação para poder chamar a atenção. Então, foi por isso que iniciou.
mas era muito lento a forma de comunicação dessa forma. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou não. Então, eles tinham que ficar adivinhando. E é isso que você quer dizer? Sim. Ah, é não? Então, né, ficava difícil. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não responderá. Responder, se não com uma frase. Será preciso então dizer: deseja isto? Não. Aquilo? Sim. Assim por diante. É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Então, uma pancada é sim e duas pancadas é não. Também exprime a natureza dos sentidos que o animam, a violência, pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão à mesa, à guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou a linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Tipologia alfabética. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou, usando de um sinal que se haja convencionado. Penso tanto que era difícil, hein? Quanto tempo tinha que ficar para poder receber apenas uma mensagem. Tipologia interior. Pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e oferecer menos aso à suspeita do que o básculo que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. Então, a todo momento, Kardec vem ressaltar, né, que nós sempre temos que desconfiar, analisar com cuidado, com amor, essa questão da veracidade das mensagens. Constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é, mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Então, Kardec nos chama a atenção para não julgarmos pelo instrumento. Então, não é porque veio pela escrita ou veio por voz, né, o que vale é a qualidade, a sensibilidade daquela mensagem, né, para que ela possa ser sublime.
Aí aqui a gente encerra essa parte e na próximo capítulo a gente já vai entrar com a parte do tipo de mediunidade que começa com a escrita. Saúde emocional dos médiuns, que é a parte que eu acrescentei hoje por intuição que eu recebi. Olha o que o José Lázaro nos coloca. Os óbices oriundos, ele vem colocar uma ideia de como nós, médiuns, que todos nós somos médiuns, né, em graus maiores ou menores. Então, ele vem colocar algumas observações que eu achei bem legal, para nós estarmos olhando o quão a nossa responsabilidade quando a gente fala, vou fazer um trabalho num centro, vou trabalhar de forma mediúnica. Então vejam só o que ele relata. Os óbices oriundos da estadia no corpo físico, no que tange a caminhada evolutiva do espírito, são os mais variados. Sabemos disso porque já habitamos o escafandro carnal, que é o corpo físico, e temos conhecimento das inúmeras tentações e desafios a que o espírito reencarnado está exposto. Então, aqui eles já falam que sabe que não é fácil estar aqui, nessa terra e nesse corpo pesado. A limitada evolução moral da maioria dos espíritos reencarnados na Terra faz com que se sintam mais atraídos para as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito. Então, grande parte das pessoas que estão encarnadas não tiveram o seu despertar ainda para a grandiosidade do grande valor que é a espiritualidade, ela se conhecer. A chamada geração saúde cuida com desvelo do corpo físico, nada de errado nisso, mas a incúria com que trata o espírito é explícita e deprimente. Naturalmente, tal estultice acarretará grandes sofrimentos para o indivíduo que assim o age. Então, hoje, na nossa sociedade, nós temos muito o culto ao belo corpo, né? Tem que ser sarado, tem que ser sarada. Então, para que ela possa pertencer àquela sociedade. E isso a pessoa acaba se desligando do que realmente ela é, da sua essência. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da vaidade exacerbada. E ele continua dizendo assim: os médios, antes de o serem, são humanos. O médio é gente, espírito em evolução. Tanto que os médiuns missionários são raríssimos sobre a face da terra. Então, médiuns missionários são tipo Chico Xavier, né, que Divaldo Franco. Então, esses são médiuns missionários. Com base nessa linha de raciocínio, podemos afirmar que o homem, salvo exceções, está doente emocionalmente. Em geral, notam-se claramente características em seu comportamento cotidiano que denunciam tal enfermidade. Olhem só, se vocês se encontram em alguma situação dessa daqui. Muitas emoções negativas, feridas emocionais não cicatrizadas, ausência de autoaceitação, resistência a mudanças comportamentais mais profundas, depressão, ansiedade desmedida, revolta por não ter vontades e desejos atendidos. Muitas pessoas que se dizem espíritas, quando elas acham assim que elas só por serem espíritas já são muito boas. Nossa, só porque eu sou espírita já dá aquele nome de ser bonzinho, de ser perfeito, de ser melhor, de ser evoluído. E, na verdade, não tem nada disso, né? Se a gente não tratar todas essas questões aqui, ó, isso aqui vai nos impedir que a gente faça realmente um trabalho que vai ajudar a espiritualidade, que vai nos ajudar também. Inconformação com os acontecimentos da vida.
Então, às vezes, aquele médium, eu ajudo muitas pessoas, eu ajudo. Acontece uma coisinha com ele e ele já fica, nossa, mas será que eu mereço tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí começa a revolta. Nossa, eu sempre fui tão bom nessa encarnação, sempre fui tão justo, sempre fui tão... E esquece que nós estamos aqui e temos muitas coisas, às vezes, a reparar das encarnações anteriores. Então, nós temos aqui ter um olhar carinhoso para a nossa dor, aprender a olhar para a nossa dor, olhar e dizer, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? Se aconteceu, deve ter um motivo. Eu fiquei triste? Fiquei. E é normal a gente sentir tristeza, é normal sentir raiva e é normal sentir a dor. Agora, alimentar aquela dor e ficar alimentando esse vitimismo, ai, coitada de mim, ai, nossa, parece que nunca melhora, ai, não vai resolver nada. Isso você vai estar só alimentando pensamentos negativos e eles vão criando formas ao redor da sua áurea. E isso vai emanando energias daquilo que você está alimentando em você. Então, tomem cuidado com o que pensam e com o que vocês alimentam os seus pensamentos. Se essas características estão presentes na maioria dos encarnados, e se, por acaso, os mesmos são médiums, natural que não possam deixar do lado de fora da sala mediúnica. Então, assim, hoje é meu dia de trabalhar como médium. Aí, nesse dia, eu sou boazinha, eu não como carne, eu não vou brigar com meu filho, eu vou ser legal com meu marido, eu vou falar bom dia para meus vizinhos. Então, nesse dia, eu tenho que manter a energia bem, para que hoje é meu dia, né, de trabalhar na sala mediúnica. Será que funciona assim? Se você tem todas aquelas mazelas a cuidar no seu coração, aí chega na hora que faz pluf, agora eu sou bonzinho e vim aqui só para ajudar. Será que funciona assim? Podemos afirmar que a vida íntima de muitos está repleta de lixo emocional. Lembra daquela aula que o Wesley deu sobre lixo mental? Então, esse lixo emocional é esse lixo mental, que nós todos os dias temos o poder de alimentar bons pensamentos ou maus pensamentos. Então, se uma pessoa assiste um filme pornográfico e aí vai trabalhar mediunicamente, o que acontece? Começam a vir cenas, às vezes, daquelas, né, que não faz bem a pessoa, e aí, na hora do trabalho mediúnico, em vez de ajudar, a espiritualidade faz assim, ó, coloca um invólucro ao redor daquele médium para colocar uma proteção para que não envolva os outros. Então, ao invés daquele médium ajudar, ele está sendo isolado, para que não interfira tanto nos outros trabalhos que são necessários a ser feito. Sabe-se que o médium é intérprete dos espíritos e sabe-se também que não existem médiuns totalmente inconscientes. Sendo assim, o médium nunca será totalmente passivo. A questão da filtragem mediúnica está ligada, sobretudo, ao estado emocional do médium. Então, se o médium chega na casa espírita naquele dia e fala, gente, hoje eu não estou bem, aí nós temos que olhar, temos que cuidar, temos que pegar aquele médium e falar, vem cá, senta aqui, e dá um passe, e conversa, e aquele dia, talvez, ele não está legal para trabalhar, ele vai ser cuidado. E assim, hoje sou eu que estou precisando, amanhã é o meu irmão. E nós temos que ter, sim, esse olhar caridoso para com os nossos irmãos médiuns. Algumas casas espíritas acham que, se a pessoa chegou ali e não está passando bem, é porque ele é fraco. Olha aí, o que você está fazendo? Que você não está cuidando da sua mente, você não está se policiando, não? Médico é bom, não passa mal, não. E não tem nada disso. Principalmente no dia do trabalho mediúnico, nós sabemos que estamos à mercê de receber alguns ataques. E aí, nós somos médiums e esses médiums são filtros, você acaba filtrando para você. E quando você chega lá,
por amor, a espiritualidade vai atender todos aqueles, porque são irmãos doentes, precisando de atendimento, e nós servimos também para acolher, levar às vezes esses irmãos para esses trabalhos. Então nós temos que cuidar sim, e não temos que julgar porque um dia a pessoa não chegou bem lá para o trabalho mediúnico. Se ele participa efetivamente do fenômeno mediúnico, é natural que seus conteúdos emocionais interfiram positiva ou negativamente no processo de intercâmbio com os espíritos. Então, nós temos o tempo inteiro, hoje nós temos muito lixo mental na internet, no celular, a todo momento a gente está recebendo mensagens no celular que são boas, ruins, umas piadas assim que denigrem a imagem das pessoas. Então, para quê? Se você olhou, já sabe que não é bom, não assiste. Se proteja dessa informação. Isso é uma forma de você se recolher e respeitar, para que você mantenha o equilíbrio, mantenha aquela energia mais firme com você. Isso só vai te trazer o bem. Agora, eu vou ler para vocês aqui. Olha só o que eles dizem aqui no livro. Alguns médios se apresentam para o trabalho, no dia do trabalho mediúnico. Infelizes no casamento, sem coragem de tomar uma atitude, vivendo apenas de aparências. Infelizes porque não têm coragem de assumir sua homossexualidade, já que não desejam ser julgados. Com a mente fervilhando de cenas eróticas, permitindo a si mesmo o adultério por pensamento. Devidamente paramentados, sustentando a fantasia de espírita cumpridor de seus deveres. Fantasia essa que muitas vezes esconde um indivíduo triste e desgastado devido às lutas diárias. Prontos para reagir agressivamente caso sejam contrariados ou questionados. Atentos a qualquer acontecimento infeliz para que a língua ferina possa destilar veneno através de maledicência. E no final das contas, porque são orgulhosos demais para admitir tais fragilidades, culpam os obsessores e exigem que os benfeitores espirituais deem-lhe uma maior proteção. Então, veja bem, é muito fácil a gente colocar, né? Ah, eu vou fazer o trabalho mediúnico hoje, então a espiritualidade vai ter que cuidar de mim. Olha, eu preciso de proteção. Aí, se eu receber um ataque aqui, a falha é da espiritualidade, não é minha não, que estou aqui, né, conectando com essa energia, não. Então, alguns médios, eles gostam até nisso de atribuir aos espíritos. Então, ele nunca tem culpa de nada, ele não consegue assumir. Agora, se uma pessoa tem aquelas características, está passando por aquele tipo de dor, busque ajuda, né? A gente não tem que julgar o porquê da pessoa, simplesmente cuidar das pessoas. Então, como nós vamos ter a capacidade de cuidar dos desencarnados se a gente não tem compaixão com as pessoas que trabalham com a gente no grupo mediúnico? E aqui ele ainda diz assim: um espelho embaçado não pode refletir com nitidez uma imagem. Assim, é mediunidade. O embaçamento emocional e psíquico do médium altera significativamente o teor das palavras do espírito comunicante. Então, pessoal, nós temos que ter consciência. Se naquele dia nós não estamos bem, nós temos que ter a coragem de falar, gente, hoje eu preciso ser cuidado. E aí você vai cuidar de você, porque você só consegue doar quando você cuida de você. Primeiro, nós temos que nos amar. Jesus não fala assim? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, nós temos que cuidar do nosso coração, das nossas dores, para estar pronto e sim de ajudar o nosso próximo. E agora, para finalizar, eu vou contar para vocês um conto que chama Um Conto das Mãos. As mãos são antenas da alma. Quando você as coloca em movimento,
tecendo, cozinhando, pintando, tocando ou remexendo a terra. Você envia energia de cura para a parte mais profunda de você. Sua alma se ilumina ao perceber a importância das mãos. Observe os bebês. Eles exploram o mundo através do toque por suas mãozinhas. Observe as mãos dos anciãos. Elas lhe dirão mais sobre suas vidas do que qualquer outra parte do corpo. Mãos e coração estão conectados. Dizem que tudo o que é feito com a mão é feito com o coração. É precisamente a partir dessa conexão que ocorre a cura. Coloque-as em movimento, comece a criar com elas e tudo em você entrará em movimento. Perceba o que deseja produzir com as mãos e os sinais do corpo de dor desaparecem, revelando a sua capacidade de transformar a essência da vida em uma obra-prima. Esse texto é baseado no escritor chamado E. Bernabé. Então, pessoal, nós temos a centelha divina que fica dentro de cada um de nós. E nós estudamos em uma das aulas lá no começo que nós temos a nossa glândula timo aqui, que é um órgão, né, que conecta o nosso coração às nossas mãos. Então, é tudo conectado. Por isso, o poder das mãos quando vai se aplicar um passe, nós vamos aplicar um reiki, mas isso, ó, tem que ser emanado aqui, ó, de dentro do nosso coração. Então, nós temos esse poder. Se nós não estamos bem, ó, aplica você mesmo um autopasse, direciona uma energia aonde você está com mais dor. Acredita nesse poder que você tem no seu coração dentro de você e você mesmo vai conseguir renovar as suas energias. Se alguém da sua família, alguém te pede, não fique intimidado. Ai, mas será que eu vou aqui aplicar um reiki, eu vou fazer uma oração com as mãos? Faça, simplesmente faça sem julgamento, que você com certeza tem esse poder de ajudar com as mãos e com o coração. Se agora a gente não pode, envia por aqui, ó, pelo pensamento. O que importa é a sua intenção. A sua intenção vai transbordar aquela energia que vai chegar até aquela pessoa e vai fazer as curas que elas podem estar recebendo. Então, seja caridoso com seu coração, com as pessoas. Use essa força que você tem dentro de você. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muitíssimo obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Duane, pessoas? essa questão desse conto que você contou aí agora no final, que fala a respeito do coração sair, as mãos, ela mostrar o que tem no coração. Se você tiver realmente muito concentrado, você consegue perceber essa energia saindo realmente, né? Sim. Você Às tá vezes a aplicando. mão esquenta, né? Soa, assim, a gente percebe a mão, e dependendo do quando você vai aplicar um passo ou fazer, você sente a energia saindo da sua mão, assim, ó. E você, Gente, chega dói, né? às Chega vezes esquenta tanto, tanto, tanto que chega a incomodar. A gente faz até assim, nossa senhora, vai pegar fogo, isso. não é? E a questão também quando não só no passe, né? Quando a pessoa está fazendo de bom coração, igual, por exemplo, assim, tem certas comidas que a pessoa faz que ela fala, nossa, como que eu dei conta de fazer um trem tão gostoso assim? Mas é porque realmente ela estava com vontade, com desejo, ela passou o que estava no coração para as mãos, né? Isso. É isso mesmo. Tudo que a gente vai fazer com as mãos, nós temos esse poder de ajudar. Então, se eu vou fazer um suco para as pessoas aqui, emana amor naquele suco ali, ó, e tudo, as pessoas vão sair dali muito felizes, muito melhor do que chegaram ali. A mesma coisa comida.
né? Então, tem muitos lugares que a gente vai, você vai lá, você come, você fala, gente, eu nunca vi, tudo que ela faz é gostoso. A gente sai daqui assim, né, satisfeito. Por quê? Porque aquela pessoa, tudo que ela vai fazer, ela faz, ela coloca o amor. E aí faz De diferença. repente, na maior simplicidade, né? Isso, na Na maior maior da simplicidade, mas o que interessa é o que ela colocou. Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu quero a receita. Ela dá a receita do mesmo jeitinho, mas o negócio não fica igual. É bem assim mesmo. Uhum. É isso mesmo. Tudo que a gente for fazer, se a gente colocar na frente o amor, eu acho que vai fazer muita diferença em tudo, né? Então, Aham, e é isso que veio mostrar aqui hoje. Tudo que nós olhamos aqui, tudo o amor está na frente, não é? com certeza, né? Uhum. Isso mesmo. Então tá, A gente. gente vê isso Hum. também nas intenções das coisas que a pessoa faz, porque muitas das vezes você vê uma pessoa plantar. Igual uma vez eu ouvi uma história assim, que o rapaz tinha um vizinho que a roça do vizinho era muito bonita, muito boa, então a produção dele era excepcional. Hum. E ele foi e comprou perguntou ao vizinho qual que era a semente que ele usava, ele comprou a semente, comprou o adubo, e a dele não ficava igual. Mas ele não Uhum. percebia que o vizinho colocava amor, colocava dedicação, satisfação em estar fazendo aquilo, né? Uhum. Enquanto que ele estava fazendo, querendo o quê? Só visando lucros. É, Enquanto o outro fazia por amor. é isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Tudo faz diferença. Tudo que tem amor vai ter uma grande diferença no resultado. Isso mesmo. Então, gente, ó, um beijinho grande para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E até quinta-feira. Segunda-feira eu mando o link para vocês, tá? Lá da aula do Wesley, para todo mundo participar. Muito Beijo. obrigada. Oi, Lúcia, tudo bem? Uhum. Bem. Joia. Ô, Felipe. Boa noite. Tia Cidinha, Felipe. Então tá, gente, ó. Fica bem, viu? Obrigada aí por vocês estarem aqui. Beijinho.